Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem querer desapontá-los, talvez tenha alguém que tenha pensado: nossa, hoje a missa vai terminar mais cedo. Na verdade, eu desloquei a homilia de propósito mesmo, para que pudéssemos hoje ir embora em silêncio. Silêncio mesmo. Silêncio na sacristia, no estacionamento. Se você viu alguém que queria dar um abraço, você manda uma mensagem depois. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção de todos para um detalhe importantíssimo do Evangelho. Importantíssimo do Evangelho. Antes, eu queria fazer uma pergunta para você. Como você se vê? Como você se olha? E como você olha as pessoas que estão ao seu redor? Qual é o jeito? Qual é a forma? Como? O jeito que se olha determina a ação. Se eu olho para mim com desprezo, as ações do dia a dia, mesmo que eu não perceba, serão de desprezo a mim. Se eu olho para os outros com desprezo, mesmo sem pensar, eu vou desprezando as pessoas. Mas se eu olho com amor para mim, se eu olho com amor para os outros, as ações serão de amor. Deveríamos valorizar mais o olhar, a troca de olhar, o jeito que se olha. O mundo está bagunçado por causa do jeito que nós olhamos uns para os outros, a começar do jeito que olhamos para nós. Está tudo tão esquisito, bagunçado, e parece uma vitrola que não se cansa de falar a mesma coisa, mas é que está esquisito, bagunçado o nosso tempo. Um mundo caótico, frio, insensível. Tem faltado um olhar de amor e de misericórdia. De repente, Jesus passou pela coletoria de impostos e viu Mateus. Se você parar para pensar num detalhe importantíssimo, você vai entender que essa cena está esquisita. Jesus passou pela coletoria de impostos, olhou para Mateus e chamou Mateus, convidou Mateus para ser um discípulo dele. Segue-me. O cara era pecador público, porque ele era cobrador de impostos, fraudava, roubava, manipulava, mentia, explorava, extorquia. E de repente Jesus passa e diz: segue-me. Por que a cena está esquisita?
Nós humanos só olhamos para a aparência. De vez em quando, nós olhamos além da aparência. E de vez em quando, nós contemplamos o resultado deste olhar para além da aparência. 25 anos de vida matrimonial, quantas amizades que perduram o tempo. Por quê? Se enxerga além. Namoros sólidos, amizades sólidas, comunidade, presença, porque enxerga além. Nosso Senhor enxerga além. Ele viu em Mateus o que ninguém via. Ele enxergou em Mateus o que ninguém enxergava. Por isso, sem dar satisfações a ninguém, ele olhou para Mateus e disse: segue-me. Será que não foi e não é a mesma coisa que Jesus faz com você e comigo? Sem dar satisfações a ninguém, ele olha para mim e para você e diz: segue-me, eu te amo, eu te viro do avesso, e mesmo assim eu estou do seu lado. Não significa que nosso Senhor esteja aplaudindo e apoiando os nossos erros e pecados. Não significa que nosso Senhor passa a mão na cabeça. Não significa que nosso Senhor é um bajulador. Não. Ele acolhe e vai modelando. Ele acolhe, vai convertendo. Ele chama para mais perto. Ele nos leva para a intimidade dele e nos faz dele. Por que o padre deslocou a homilia? Os que têm da minha idade para cima vão se lembrar dos Thundercats. Teve gente que fez isso. Então tem gente aí na casa dos 40, dos 30, 40 como eu. Eu me lembro quando o Lion pegava a espada e gritava: Thunder, Thunder, Thundercats, oh! E aí aquele olho ia longe. Eu vou encontrar alguém que vai achar absurda a comparação, mas eu vou por esse caminho. Porque estamos diante de Jesus, o olho que nos alcança, o olho que nos acolhe. A minha insistência é: eu não acredito em acaso, coincidência, em destino. Eu acredito em providência. Nós estamos na semana do Sagrado Coração de Jesus. A liturgia, ela é oscilante. Não é porque sexta-feira é o Sagrado Coração de Jesus que hoje é o domingo. Não. Deu certo. O evangelho que abre a semana do coração de Jesus é o evangelho do olhar. O órgão mais importante de Jesus são os olhos. Não é o coração, são os olhos. Antes da missa, eu expus o Santíssimo e fiquei aqui observando o jeito da imagem do Sagrado Coração de Jesus, sempre com o olhar para baixo, onde nós estamos, para dizer: eu te alcanço. Eu te alcanço de um jeito que ninguém te alcança. Eu te olho de um jeito que ninguém te olha. Eu te vejo de um jeito que ninguém te vê. E que pena que você desperdiça o meu olhar. Que pena que você desperdiça a chance de estar sob o meu olhar. É isso que todos os dias Jesus lamenta e partilha conosco na Eucaristia. Por que a insistência da igreja em adorarmos Jesus na Eucaristia? Para estarmos diante do seu olhar, para estarmos sob o seu olhar, para sermos alcançados com o olhar dele. Pois ninguém no mundo nos vê como ele nos enxerga. Ninguém no mundo consegue dispensar um olhar como o dele. Somos perfeitos? Certinhos? Certinhos mesmo? Sem nenhuma rusguinha de falha, de erro? Terminamos este dia sem nenhuma fofoca?
sem ninguém falar mal de ninguém. E como tem crescido a criatividade de, olha, eu não estou falando mal, é só um comentário. Como fofoca mudou de nome, como julgamento mudou de nome, como o nosso olhar tem sido miserável, mesquinho. E de repente Jesus passa pela coletoria de impostos, enxerga as misérias de Mateus, enxerga os seus pecados, mas enxerga aquilo que nem ele sabia que era maior que suas falhas. E diz: segue-me. Eu queria fazer uma comparação nesta noite. Quando Jesus passa pelas nossas vidas, Ele nos chama para a sua intimidade. Intimidade. Quando é que eu tenho a liberdade de beijar alguém? Quando eu tenho intimidade, de repente alguém vem me cumprimentar e nós trocamos um beijo no rosto. Sinal de intimidade, de proximidade. Com quem nós não temos proximidade, nós não fazemos isso. E de repente me veio na mente Judas Iscariotes. Como que Jesus é entregue aos soldados? Por meio de um beijo. Por meio de um beijo. Quando Jesus passou na vida de Judas Iscariotes, ele disse, do mesmo jeito que disse a Mateus: segue-me, venha para a minha intimidade. Judas disse sim, Mateus disse sim. Hoje eu vou contrariar um pouquinho. Maria não disse sim, ela disse faça-se. Não disse sim, ela disse faça-se em mim a tua vontade. Às vezes nós dizemos sim para um momento pontual. Vamos à missa? Sim, vamos. Você vem à missa, depois vai embora. Maria, ela não disse sim, ela disse faça-se em mim tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, porque o Senhor me alcançou com misericórdia. Eu quero retribuir com a minha vida toda. Mateus mudou de vida. Então, de alguma forma, ele retribuiu a esse olhar com o faça-se em mim a tua vontade. Os que são bons em Bíblia vão se lembrar que Judas se arrependeu. Judas era inteligentíssimo, ele era um tesoureiro, tomava conta da bolsa da casa, da comunidade apostólica. E aí ele vai devolver as moedas, mas já era tarde demais, por isso tira a própria vida, porque ele perdeu a chance do faça-se em mim tua vontade, já que o Senhor me alcança com o seu olhar. Onde que eu quero chegar? Não desprezemos a chance de estarmos sob o olhar de Jesus. Sob o olhar de Jesus. Ele nos vira do avesso e mesmo assim fica do nosso lado. Não tenhamos a postura de orgulhosos, arrogantes. Ele olha para mim mesmo, não se acha a melhor bala do pacote. Pelo contrário, tenha a postura de humildade. Ele olha para mim, então eu vou retribuir sempre a esse olhar. Amanhã é dia dos namorados. Interessante, a gente não sai do automático, né? Não estou dizendo que não se deve dar presentes, mas eu não vejo casais repensando o jeito que olham para o outro, repensando os carinhos, o jeito de falar, o jeito de tratar. Parece tudo muito automático. Tudo muito automático. Eu tenho que mandar flores, eu tenho que mandar chocolate, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, como se houvesse algo maior que o olhar, como o de Jesus. Já pensou? E não é desculpinha. Olha, eu estou te ofertando um dia de olhar, de jeito, de cuidado,
de colo, de carinho. Nossa, como eu estou com inveja daquela criança que está ali no primeiro banco. Passou a missa toda no colo do pai, não está nem aí. Na hora do Pai Nosso, você quer ir lá rezar com o padre? Não. De longe eu escutei o não dele. Primeiro pela timidez, e segundo, faz muito bem ele, não saiu do colo do pai. Por que nós saímos do colo de Jesus? Porque brincamos, achamos que é para sempre. Gosto muito nessas horas, e termino, do profeta Isaías. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Busque o Senhor enquanto dá tempo. Porque quando não der mais tempo, não vai dar mais tempo mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você: não diga que eu não te avisei. Eu estou olhando para você e ninguém no mundo consegue olhar para você como eu te olho. Por que está tudo bagunçado, psicologicamente, afetivamente? Porque nós não conseguimos imitar o olhar de Jesus em nós e nos outros. O jeito que se olha determina a ação. O jeito que se olha determina a ação. Leve esse recadinho para casa, para essa semana do coração de Jesus. Encontre um jeito de retribuir ao longo de toda essa semana esse coração que tanto nos ama. Quando os médicos foram examinar a carne em Lanciano, da hóstia que se transformou em carne, para a surpresa de todos, chegaram à conclusão que era um pedaço do miocárdio, portanto, um pedaço do coração. Todas as vezes que nós comungamos o coração que tanto nos ama. E por que é um coração que tanto nos ama? Porque de nada adianta ter um coração bom se não conseguimos enxergar quem precisa estar dentro dele. É Jesus dizendo para você antes de ir embora: você está indo? Você vai voltar para sua casa? Mas eu vou continuar te alcançando com o meu olhar, porque eu não sei fazer outra coisa a não ser te olhar e te olhar com amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos apagar as luzes da nossa igreja. Se você puder sentar um pouquinho e ouvir esta canção. E assim que você sentir vontade, com muito silêncio, e como hoje eu vou pegar no pé para que seja um silêncio verdadeiro, na sacristia, na secretaria, hoje é silêncio, silêncio, silêncio. Você vai voltar para casa contemplando este olhar. Ministros não precisam nem desmontar a credência, o padre desmonta amanhã. Curtam esse momento. Deixe Jesus te alcançar com seu olhar. Quem quiser até sentar aqui pertinho de Jesus no chão, pode. Mas volte para casa perguntando: quem sou eu? Como Mateus, quem sou eu? Para que Jesus olhe para mim e se lembre de mim com tanto amor. Jesus, quem és tu? Amor que nunca desistiu de nós. Quem somos nós? Para que o Senhor não desista e não desista. Cada Eucaristia é Jesus dizendo: eu não desisto de você, eu não vou desistir de você, eu te amo. Eu termino. Ninguém no mundo, ninguém consegue te olhar como Jesus te olha. Ninguém.